escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente. Hoje eu estou dando aula para vocês, o velho pastor Cícero, falando para vocês sobre algumas coisas maravilhosas. Hoje nós vamos estudar a nossa lição, que está na nossa revista, que vocês já conhecem, que os professores têm dado aula. Essa revista aqui, né? TIM, Território TIM. Essa é a nossa lição, que vamos falar sobre a Igreja de Deus. É interessante falar isso, é a lição número 10, ó, a Igreja de Deus, tá? É interessante falar sobre isso, que a gente pensando que Cristo fundou a igreja, Cristo, é lógico que é a igreja de Cristo, mas a igreja, antes de ser de Cristo, é a igreja de Deus. Quem bolou essa igreja foi o Pai, o Filho é que veio resgatá-la. Legal, né? Então vamos ver aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um pastor, discípulo de Paulo, ele estava escrevendo essa carta para ele. É a primeira carta, ele escreveu duas, e a primeira carta diz assim no capítulo 3, versículos 14 em diante. Escrevo, pois, essas coisas esperando ver-te, para se eu tardar, fiques ciente de que deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando falamos de igreja de Deus, já é estranho. Agora imagine, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem é a coluna e baluarte da verdade? É a igreja ou Deus? Obviamente que é Deus, é que é a igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Uma palavra estranha, né? Baluarte. O que é isso? O baluarte são aqueles fortes, não é? Que em tempos daquelas guerras medievais, mesmo naquelas guerras antigas, tinha aquelas muralhas imensas que chamam de bastião, né? Bastião, não é bastião não, bastião, que é aquelas muralhas imensas que davam suporte e davam proteção a aqueles burgos, aqueles cidades-estado, né, que antigamente tinha. Então isso era um baluarte, é uma coluna, né, era uma arquitetura geralmente militar, com pedras para sustentar ataques de várias frentes. Na Idade Média, mais ataque de canhão, ou de coisas mais modernas, né? Mas antigamente eram ataques contra aquelas grades que eles faziam, aquelas escadas que faziam, contra os arietes. O que é ariete, hein, gente? Nossa, a palavra ariete está na Bíblia, no livro de Ezequiel. Arietes eram aquelas toras grandes, você já viu na Idade Média? Eles saíam correndo com aquelas toras, e mesmo na Idade Antiga, e batiam naqueles portões centrais para que eles quebrassem. Isso é um ariete. Então esses baluartes eram colunas fortificadas contra os arietes, contra dardos inflamados, e na Idade Média mais contra a Idade Moderna, canhão, bomba, aquelas coisas todas. Isso é um baluarte, né? E Paulo está dizendo, você guarda isso, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Geralmente uma arquitetura militar seria uma fortaleza, né? Talvez vocês indo ali para o litoral norte de São Paulo, vocês vão encontrar alguns bastiões, alguns baluartes, algumas defesas. Era um lugar absolutamente seguro, onde os soldados podiam se esconder e pôr a ponta no buraco do baluarte os seus canhões para atirar, ou então os soldados antigos, suas flechas, as suas catapultas, não é? Era um lugar muito seguro. E Paulo está dizendo que a igreja é esse baluarte da verdade. Ele que sustenta a verdade de quem? A verdade não da igreja, a verdade de Deus. Então a igreja é a fortaleza de Deus, era um lugar absolutamente seguro, era um forte. Isto é a igreja de Deus. Contra o quê? A igreja de Deus deve ser um baluarte. É sobre isso que a gente vai falar sobre isso. Mas a primeira coisa que temos que ver nesta lição, a igreja de Deus, é quem é o dono. Na verdade, Paulo está dizendo a igreja de Deus.
A igreja é de Deus. Uma expressão mais específica é do Deus Pai. Foi ele que arquitetou a igreja na mente dele. E o Filho foi que construiu a igreja. E o Espírito Santo foi que deu vida à igreja. Olha bem, o Pai arquitetou, o Filho construiu e o Espírito deu vida. Essa é a função da Trindade na igreja de Cristo. Então, em última instância, essa igreja é de igreja de Deus, que é a igreja, o baluarte da verdade. E Paulo fala muito sobre a igreja de Deus, a igreja de Cristo, né? Na mente dele tinha muitos conceitos sobre a igreja, mas o baluarte da verdade parece-me que a gente só encontra aqui. Você encontra a igreja lavoura de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo, figuras maravilhosas, mas baluarte da verdade parece que a gente só encontra aqui. Porque a igreja de Deus é o baluarte da verdade porque ela é que transmite os conceitos sagrados. Ela é que transmite os conceitos de Deus. Como que ela faz isso? Na prática do dia a dia, na vivência da sociedade, nas várias áreas do comportamento humano, da existência da sociedade. A igreja é que mantém a verdade de Deus, ela é o baluarte, ela é o sustento, ela é a proteção da verdade. Entenderam agora? Igreja de Deus, quem é? É o dono, é ele que traz as respostas e soluções e orientações para a sociedade através da igreja. Então a igreja é a comportora, é o cofre dentro do qual estão as soluções de Deus para o mundo. Não solução científica, matemática, técnica, não, soluções existenciais, né, da vida, para o que estou fazendo, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, sabe aquela coisa? É a igreja. A igreja que traz as soluções para esses enigmáticos problemas da alma humana. Falei bonito, né? Enigmáticos problemas da alma humana. É Deus que faz isso, não é? E também ele que dá as respostas para as perguntas mais agudas dos tempos de hoje. O que é a vida? O que é a sexualidade? Para que o trabalho? Para que dinheiro? Para que tudo? Para que casar? Para que ter filhos? É a Bíblia. E quem traz isso para a prática é a igreja. A igreja que vivencia as soluções de Deus para o mundo ver na carne dela, na cara dela, no comportamento dela, quem é Deus. Então, esse baluarte da verdade, ela que guarda e que traz ao mundo, por um lado, ela guarda para não ser diluída, mas também externa para ser espalhada. Não é? As soluções, as respostas, as orientações para a vida do homem. O que eu faço como pastor, gente? É isso. Soluções, respostas e orientações para a vida do homem. E de um modo mais quejando, né? De um modo mais espraiado, é a igreja que faz isso. A igreja, em última instância, tá, gente? É a resposta de Deus para a angústia humana. Por quê? Porque ela traz o valor, ela guarda as tradições, guarda as soluções, as respostas e os questionamentos, mas também traz a resposta. Ela não se deixa erudir, comer, e também não para de espalhar. Então a igreja tem esse ponto. Então por que a igreja faz isso? Pois toda a obra de Cristo, ela tem como objeto de vida a vivência da igreja. A obra de Cristo teve como alvo o quê? Espalhar o nome do seu Pai ao mundo. Correto? Ele não veio primeiramente fazer cura. Vou dizer uma besteira aqui. E nem primeiramente para salvar. Primeiramente. Primeiramente ele veio para trazer o nome do Pai dele ao mundo. Foi isso que ele fez. Então, a igreja, porque ela é o corpo de Cristo, ela também tem esse propósito. De espalhar a glória de Deus no mundo. Essa foi a obra de Cristo. Então, o que Jesus veio fazer no mundo? Cumprir o plano de Deus. O que ele veio fazer no mundo? Construir a sua igreja. Quando ele está edificando a igreja, qual é o nosso papel? Trazer o plano de Deus ao mundo. As soluções, trazer as respostas, as orientações de Deus ao mundo. A igreja continua, né? Continua a fazer a obra de Deus, cumprir o plano de Deus, e Jesus veio construir a sua igreja. Por isso que Paulo diz que quando ele veio, o Espírito Santo veio, ele deu dons aos homens, para que eles possam edificar com seus dons a igreja de Jesus Cristo. Então quem é o dono de fato? É o Pai. Ele é que manda
para a igreja essa responsabilidade que o Filho construiu, e o Espírito Santo é que dá autoridade, poder, vida, graça, beleza, leveza à igreja para testemunhar o Evangelho de Deus. Por isso, a igreja é a igreja de Deus. Esse texto, Igreja de Deus, ele é muito relativo e é muito circunscrito. Você pode encontrar em 1 Coríntios 1,12, que 1 Coríntios é a carta que fala sobre a igreja. 1 Coríntios 1,12, 1 Coríntios 10,32, 1 Coríntios 11,22, 1 Coríntios 15,9. Em Coríntios, Paulo fala muito sobre a igreja, esse tipo de igreja de Deus, né? 2 Coríntios 1,1, Gálatas 1,13, e agora está a primeira carta de Timóteo 3,15. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Quem é o dono dela? Quem tem posse sobre ela? A igreja é possuída por Deus? Sim, foi ele que possuiu a igreja. Por que ele possui? Porque ele comprou. Ela era uma escrava resgatada. Cristo comprou a igreja para o seu Pai. Então a igreja é posse de Deus. Deus é o dono da igreja através de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então a igreja, eu posso dizer, é o povo de Deus. Muito bem, falamos da aliança, da nova aliança que Deus fez com o seu novo povo, o seu novo Israel, que é a igreja. Agora Paulo vai tratar de um assunto, porque a igreja é o baluarte da verdade, é porque ela é o corpo. Você não quer que seu corpo seja difamado, nem adoecido, machucado, enfraquecido, você cuida dele. Assim também, como a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, ela se preocupa em cuidar dela e e honrar o cabeça. Ouvir o cabeça que é Cristo, para que ela, corpo, igreja, seja saudável, poderosa, lucigênita, né? Então é uma figura muito usada por Paulo, é uma metáfora que ele usa mesmo, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Paulo tem o maior prazer e ele adora fazer essas coisas, né? O que ele está falando com isso? Que existe agora, Israel tinha uma relação espiritual na antiga aliança através da letra, da lei. Agora não. A nova aliança, o novo Israel, tem uma relação pessoal, não cultica religiosa também, mas pessoal, através de Cristo, que é o mediador da nova aliança. Então eu tenho relação com Deus através de Deus, que é o Filho. O Filho é que me leva a ter essa relação espiritual e que através dele é que eu usufruo das riquezas espirituais que Israel não usufruiu e que a igreja, que é o corpo de Cristo, usufrui através do seu cabeça e chefe e rei, que é Jesus Cristo. Fantástico, né? Israel não pôde usufruir dessas coisas porque era lei escrita. Eles falharam em cumprir a lei. A lei era maravilhosa, mas eles eram horríveis. Nós somos horríveis, mas Jesus é maravilhoso e a gente consegue ter relação espiritual com esse Deus Santo puro através da mediação de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Bacana, né? Então, nós temos relações pessoais com Deus através do Filho, pelo poder do Espírito Santo, e usufruímos as benesses espirituais desse Deus. Então, nós somos uma unidade espiritual. Olha bem, somos uma unidade espiritual porque Cristo é o cabeça. Se separar o cabeça do meu corpo, eu deixo de ser uma unidade e deixo de ser o Cícero. O Cícero só é Cícero por causa da cabeça e do corpo. Assim também a igreja só é igreja por causa da cabeça e do corpo. Nós somos ligados, vinculados, linkados a Cristo. E temos um poder espiritual de Cristo que vem através do cabeça, que é ele, o Salvador e Remidor da igreja. Paulo fala sobre isso muito em Romanos capítulo 12, sobre os dons. Fala sobre em 1 Coríntios 12, sobre os dons. Esses dois livros, tanto Romanos 12 como 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre essa relação, esse vínculo do cabeça e do corpo, através dos dons que são operados dentro da igreja de Cristo. Como o corpo é ligado à cabeça? O corpo é ligado à cabeça como a cabeça é ligada ao corpo. Então, cada um contribui para a saúde do ser. O ser é a igreja. A igreja ouve Jesus, que é o cabeça. Se guia por Jesus, que é o cérebro, que é o cabeça. E quanto mais ela segue e ouve a direção do cérebro, do cabeça, que é Cristo, mais saúde, força e poder ela vai ter para ser o quê? O baluarte da verdade.
o guardião, o bastião da verdade, a fortaleza da verdade que guarda esse tesouro no coração. Então o corpo é ligado à cabeça como a cabeça é ligada ao corpo. Cada um contribui para a saúde global. Quando a igreja adoece, Cristo tem dor de cabeça. Por isso que ele diz lá nas cartas do Apocalipse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando a gente vomita alguém, quando aquela comida faz mal para o estômago, nós temos um centro cerebral chamado centro emético, onde aquilo diz não serve, a gente vomita, joga para fora. Quando a cabeça não faz bem para o corpo também está doente e a cabeça joga fora. Ela tem que continuar a viver. Por isso que nós contribuímos, entre aspas, com a cabeça, e o cabeça dá a sua vida pelo corpo. Então, Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, carta aos Colossenses, Cristo como cabeça e Senhor da igreja. Então, o corpo deve obedecer o cabeça, senão vai adoecer, vai enfraquecer e pode ser vomitado enquanto a igreja. Efésios 4, 15 e 16, o cabeça é que dá crescimento para o corpo. Bacana, não, gente? A gente entender essas coisas, aprender essas coisas e participar dessas coisas como igreja de Deus. Então, gente, estava falando sobre o corpo e o cabeça. Esse corpo existe quando eu falo é para um propósito, para um lugar, para uma missão. Eu vou para. Quando a gente usa essa expressão quer dizer para algum lugar, para algum propósito, para alguma missão. A igreja tem a sua missão na terra. Então a igreja é chamada para quê? Na história, aqui, enquanto ela vive aqui, para espalhar a glória de Deus. Cícero não é para pregar a salvação? Não. A igreja proclama, anuncia e evangeliza. Proclama, anuncia e evangeliza. Proclama o quê? O senhorio de Cristo. Anuncia o quê? Que ele vai voltar. Evangeliza o quê? Que ele quer salvar. Mas a primeira missão da igreja é proclamar. E depois anunciar. E tem dentro, como substrato desse anunciar, a evangelização. É que Jesus também veio para salvar a sua igreja, salvar os seus eleitos. Assim como Deus chamou Abraão e elegeu uma nação, Deus chama Jesus Cristo, o amado do seu coração, para buscar os seus eleitos sobre a face da terra. Qual é a missão dele? Paulo diz em 1 Coríntios 1 e 2, escrevendo aos Coríntios, escrevo a vós que sois santos. O que é santo? Santo significa separado. Deus separou a igreja para uma missão. Separou mesmo. É como se eu pegasse o meu violão que eu tenho em casa, eu tenho 3, e falasse, esse violão só vai tocar bossa nova. Outro só vai tocar rock. O outro só vai tocar gospel. De uma certa forma, o primeiro violão foi separado, entre aspas, santificado, para tocar bossa nova. O segundo para tocar rock e o terceiro para tocar gospel. Separar especificamente para uma coisa, para uma missão. Então a igreja foi chamada para ser santa, especificamente para uma missão. Qual é essa missão da igreja? Proclamar, anunciar e evangelizar. Isso é o papel histórico. Mas qual é o papel divino da igreja? Histórico é fazer isso. O papel divino da igreja não é proclamar, não é anunciar, não é evangelizar. É glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Dar glória a Deus em tudo que fizer. Esse é o papel celestial da igreja. É o papel maior da igreja. Como diz os nossos catecismos, nós nascemos para glorificar a Deus e usufruí-lo, curti-lo, gozá-lo para sempre. É isso. Essa é a função espiritual e eterna. A função histórica é proclamar, anunciar e evangelizar. A função espiritual e eterna é proclamar, é glorificar, honrar, espalhar a fama, o nome de Yahvé ou do Senhor Jeová no mundo inteiro. Se Israel não conseguiu santificar a vida deles, por isso eles fracassaram. E a igreja é o projeto de Deus que não fracassa, porque Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito Santo é que dá vida à igreja. Se ficar doente, ele vomita, ele joga fora. Por isso que ele quer manter uma igreja saudável. Por isso que ele usa os dons espirituais da igreja para que nós nos nutramos mutuamente através do poder do Espírito Santo. Quando o Israel não foi santo, e o livro de Levítico todo foi escrito
para mostrar como Israel devia ser santo. O tema principal do livro de Levítico é sede santos, porque eu sou santo. Israel fracassou nesse grande mistério de ser santo. Portanto, Deus o abandonou. Agora ele chama a igreja para cumprir a sua missão. E diz mais, aos santos santificados por Deus. Como santos e santificados? Primeiro, santo significa um chamado posicional. Isso é atitude de Deus. Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou numa outra posição, num outro lugar, no reino do Filho do seu amor. Isso é santificação posicional. Deus nos mudou de lugar, de posição lá embaixo e colocou aqui em cima. Isso é problema dele, não é meu. Foi ele que fez isso. Mas ele não nos chamou só para ser santos, ele nos chamou para ser santificados, isto é, para continuar operando esse novo status no dia a dia da nossa vida. Como a gente somos santos e chamados para ser santificados? Porque a santificação posicional não é absoluta. Ela é absoluta porque ele nos tirou de uma vez, de um lugar para o outro. Mas a santificação ela se reverte em atos, em comportamentos, em vivência, em experiência, em testemunho, em ser parecido com Cristo. Isso que Paulo diz, chamado para ser santos, santificados por Deus. Então existe realmente essa santificação posicional e essa santificação processional, para mostrar uma forma prática de vida ao mundo de como é Deus, ou de como é Jesus, que é o cabeça da igreja, nosso Deus e Senhor. Então a primeira missão da igreja é ser santo. A segunda missão da igreja é proclamar. Proclamar. Não é evangelizar. A segunda missão é proclamar. Todo mundo no dia do juízo, gente, presta atenção, todo mundo no dia do juízo vai ter que dizer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Ateu, plebeu, corintiano, são paulino, calvinista, arminiano, espírita, católico, obrigatoriamente. Porque nós temos que espalhar a fama desse rei, desse Senhor no mundo inteiro. Isto é proclamação. Não quer dizer que todos vão ser salvos, mas todos têm que proclamar que Jesus Cristo é Senhor. E a igreja é que anuncia a proclamação de Deus. Depois, dentro desse arcabouço da proclamação, existe o quê? A eleição. O nosso papel é proclamar. O nosso papel é marketing. O papel do Espírito Santo é RH. Nosso papel é marketing. O papel do Espírito Santo é RH, mas o nosso marketing tem que ser bem feito. Tem que estar à altura do produto que anunciamos. Desculpa usar essa linguagem mercadológica. O nosso marketing tem que estar à altura do produto que anunciamos, que é Cristo. Nós temos que ser santificados nesse processo. Temos uma vida nobre, uma vida limpa, poderosa, graciosa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro. Então, a nossa segunda missão é proclamar. Por isso que em Mateus 28, Jesus diz, ide por todo mundo. A palavra ide aí pode colocar no gerúndio, tá? Indo por todo mundo, anunciando e batizando. Pode colocar tudo no gerúndio, porque no grego original é isso. Isto é uma missão contínua. A gente não batiza, a gente vai batizando. A gente não discipula, a gente vai discipulando, não para nunca. A santificação é um processo até a volta de Cristo. Então, a igreja é a maneira visível de Deus falar ao mundo. Como Cícero? Se as pessoas não leem a Bíblia, eles leem a igreja. Se eles não leem São Marcos, São Mateus, São Lucas, João, tem que ler São Cícero. Eu tenho que ser o quinto evangelho, se eles não conseguem ler a Bíblia e não podem, não acessam. Nós temos que ser a Bíblia escrita para que as pessoas vejam a glória desse Deus, que é a segunda grande missão da nossa vida. Espalhar a glória de Deus no mundo. E o terceiro papel é o papel de resistência. Cícero, como a igreja fazer resistência? Resistência ao diabo. A igreja é o guardião contra as ciladas do diabo. Resistência contra as falsas doutrinas, muitas vezes queridas e baseadas na falsa escritura, interpretação errada da escritura. Quando a igreja levanta para falar a verdade, ela está se tornando o quê? Um bastião, um guardador, um protetor da verdade. Então é missão sua, menino, menina, proteger a verdade da escritura.
proclamar a glória, proteger a verdade e resistir também à falta de humanidade nos relacionamentos humanos. Então ele sustenta as relações pessoais de uma forma harmoniosa, de uma forma pacífica, de uma forma equânime, de uma forma politicamente correta, poderíamos dizer assim. Então a igreja é o baluarte da verdade. Muito legal, né, gente? Então a igreja deve mostrar ao mundo a riqueza de Deus. Olha aqui, mas deve guardar essa riqueza para que ninguém pegue e jogue fora. Ao mesmo tempo que ela é guardiã das verdades morais, éticas e espirituais de Deus, ela também dá essa verdade ao mundo para que o mundo conheça e os eleitos recebam essas riquezas e se locupletem, se enriqueçam com a glória do Senhor e cabeça da igreja, Jesus Cristo. Bacana, né, gente? Tentei fazer um briefing, um resuminho, para que vocês possam entender que a igreja é a igreja de Deus e que a igreja tem uma missão a fazer. A igreja tem que fazer o melhor. A única chance que o mundo tem é a igreja. Devemos fazer o melhor, ou então pedimos a Deus para nos matar. Se não estivermos fazendo o melhor, que Deus nos leve para o céu e essa coisa se resolva de uma vez. Deixa apenas aqueles que são compromissados com Deus aqui na terra. Leve gente fria para o céu, porque vai para o céu de qualquer jeito, mas não fica atrapalhando a igreja aqui na terra. É hora de fazermos o melhor, ou então morrermos. Legal, gente? Um abraço. Da próxima, quem sabe, eu sou convidado, né, pelos professores da classe para eu poder dar aula para vocês de novo. Um abraço. Foi legal. Valeu a pena. Tchau, tchau.